Boa noite, pessoal. Vamos iniciar, então, mais um dia, né, da nossa capacitação. A gente passou a semana inteira com vocês, né, quem pôde nos acompanhar, falando sobre algumas mudanças que a Covid-19 trouxe para a nossa vida, tanto para a nossa vida pessoal como para a nossa vida pessoal, né? Tanto para pessoal quanto para profissional. E é uma coisa que a gente está tentando acompanhar, né? São muitas notícias novas, são muitas novidades todos os dias. Então, a nossa equipe tem se atualizado constantemente para a gente conseguir passar as informações o mais atualizadas possíveis para vocês, porque a gente sabe que não é um dever fácil, né? Toda hora a gente tem novos estudos, novas notícias, novos testes. A gente tem também os exemplos de outros países, né, que estão retornando com algumas atividades. Então, a gente sabe que a gente pode usar como exemplo para ver o que está dando certo, o que a gente precisa melhorar, tá? A intenção dessa capacitação foi realmente passar conhecimento para vocês, trocar experiência, porque é importante vocês passarem para a gente o que está acontecendo no campo de prática também, né? Aqui a gente fala muitas vezes do ideal, mas a gente sabe que essa pandemia pegou muita gente de surpresa. Então, nem todos os locais de atendimento, né, estão 100% adequados, a gente sabe disso, mas a gente sabe que é uma luta diária que a gente tem. Então, a gente está aqui realmente para mostrar o que pode ser feito, as alternativas que a gente pode ter, em todos os sentidos, né? Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre os ambientes coletivos. A gente está aqui com a Rosália e com a Andrea. Ambas são, nós três, na verdade, né, trabalhamos na Superintendência de Educação da Subvisa. A gente, então, trabalha muito nessa questão da educação, porque a gente acha que a vigilância sanitária ela não está aqui só para fiscalizar, e sim para educar, né? Eu acho que antes de tudo vem a educação, depois a gente faz a parte da fiscalização. Primeiro a gente ensina o que é certo de se fazer, depois a gente cobra o que tem que ser feito. Então, a gente segue esse caminho, é uma característica dessa gestão, essa questão de frisar bem a questão da educação. E a gente trabalha nessa área, nós temos a função de educador, né? Nesse setor. Então, a gente está aqui realmente para passar conhecimento para vocês. A gente está no formato webinar, então vocês não conseguem conversar com a gente, não, né, batendo papo, mas a gente consegue se comunicar. A gente tem um ícone aqui embaixo, se vocês olharem no menu de vocês, de perguntas e respostas, que é o QIA ou PIR em alguns computadores. Então, qualquer comentário, qualquer mensagem que vocês queiram mandar, eu peço para que vocês mandem por aqui. A lista de presença eu vou mandar no chat para vocês. Então, vocês precisam assinar a lista de presença apenas uma vez. Não precisa assinar. Eu fico mandando várias vezes, porque às vezes o pessoal entra depois que eu já mandei e eles não conseguem visualizar a mensagem no chat. Então, eu vou mandar repetidas vezes, mas vocês só precisam assinar uma vez, tá? Eu vou colocar no chat também alguns links importantes, que a gente tem vários informativos sobre a Covid-19 no nosso site. Eu vou colocar o link do nosso site para vocês. A gente tem também o nosso canal do YouTube, onde estarão disponibilizadas todas as aulas que foram ministradas essa semana. Então, eu vou colocar aqui também o link do nosso canal do YouTube, para vocês poderem acessar. E tem o link também que vai direto para o nosso site, onde estão todos os conteúdos das palestras que foram ministradas, tá? Vocês conseguem assistir pelo YouTube, mas se vocês quiserem fazer o download do PDF das palestras, vocês conseguem no nosso site, além dos outros informativos, tá bom? Então, agora eu vou deixar vocês com as nossas duas técnicas super competentes, né? Primeiro eu vou passar a palavra para a Andrea. Andrea, por favor, pode começar. E qualquer coisa, a gente vai complementando, né, Rosália? A gente vai dando um help para a Andrea aí, se ela precisar. Com certeza. Vamos lá. Meu boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. A nossa moderadora falou muito bem, Letícia.
A nossa proposta é de educação, é de orientação, nesse momento de pandemia, de desinformação. Então, de fato, a troca, o treinamento, a informação da área teórica para a área prática e vice-versa é muito importante. Então, assim, eu espero que a gente consiga aí passar uns minutos aí trocando e sinalizando algumas coisas importantes no segmento de ambientes coletivos, que é o nosso tema de agora, ok? Bom, pode começar, vamos começar aí a passar a apresentação. O que são ambientes coletivos? São aqueles onde a circulação de pessoas, sejam elas do público interno, os profissionais e os colaboradores, ou o público externo, que são nós, consumidores dos serviços. Exemplos de ambientes coletivos são departamentos de lojas, shoppings, agências bancárias, supermercados. Então, tudo isso são exemplos de ambientes coletivos que são convivência aí entre os consumidores e os profissionais que ali, né, desempenham a sua função. Próximo. Então, para acessar esses ambientes coletivos, né, aí a minha fala vai voltada para os profissionais e colaboradores, é importantíssimo uma porta de entrada exclusiva para esses profissionais, para que eles possam, de fato, né, ter a possibilidade de trocar de roupa, de rua, né, botar o seu uniforme, deixar seus objetos pessoais e acessórios em segurança, em armários, com cadeado, enfim, e lavar as mãos, iniciar a sua atividade lavando as mãos, um princípio básico fundamental. Abolir o uso de acessórios e adornos, isso é importantíssimo nesse momento, né, de pandemia, onde a gente tem que intensificar a nossa lavagem das mãos. E esses adornos, eles podem ser uma barreira para a lavagem das mãos, mais uma superfície para ser descontaminada. Então, assim, nesse período, é importantíssimo a gente não utilizar adornos no ambiente de trabalho e o ambiente coletivo também, porque a gente também está lidando com o público, consumidores, pessoas sintomáticas e assintomáticas, que são veículos de contaminação. Próximo. Então, assim, a nossa fala inicial de condutas preventivas quanto ao novo coronavírus, e, de fato, assim, a lavagem das mãos é um princípio básico de orientação, de boas práticas, que é amplamente discutido, repassado, treinado para os nossos colaboradores e profissionais no nosso segmento de educação, da nossa programação de curso. Então, esse princípio básico, hoje em dia, está amplamente divulgado, né, nas redes sociais. Então, lavagem das mãos é imprescindível, e sempre será imprescindível com o princípio de boas práticas. Então, a gente reforça aqui, né, a necessidade de todos, profissionais, colaboradores, consumidores, de fato, lavarem as mãos. E lavar as mãos tem que ter um início, né? Tem que ter uma técnica, um princípio básico de lavar as mãos. Quando eu falo assim, a gente pelo menos tem que disponibilizar 20 segundos, no mínimo, 20 segundos, para que a gente, de fato, faça uma lavagem das mãos completa, contemplando todas as áreas da mão, palma, dorso, entre os dedos, digitais, punho, enfim. É importantíssimo a gente ter esse tempo, não perder, pelo contrário, né? Ganhar esse tempo lavando as mãos.
E para lavar as mãos, há de se ter esse equipamento para lavagem das mãos, com álcool, com sabão líquido, né, um dispenser, né, abastecido com sabão líquido, papel toalha, lixeira com tampa acionada por pedal para a gente poder lavar as nossas mãos. Então, esse equipamento ele é intensificado nas nossas ações de fiscalização para ver se, de fato, o profissional, desde a porta de entrada, lá no vestiário, ele tem essa disponibilidade para lavar as mãos, dependendo do cenário de ambiente coletivo que ele trabalha. Vamos ver aqui se tem mais uma coisa. Tá. Então, assim, esse princípio a gente intensifica, pessoal, porque agora, assim, a lavagem das mãos, a simples lavagem das mãos com água e sabão já é uma situação importante, né, para a gente se livrar desse agente contaminante, do novo coronavírus. Então, a gente intensifica essa proposta, essa boa prática de lavar as mãos sempre. Próximo. Então, esses espaços coletivos, né, tanto dos profissionais, né, que estão aí, os nossos colaboradores que estão realizando, né, a limpeza, a desinfecção de superfície, esses espaços também eles têm que ter um replanejamento, no sentido de manter esse ambiente de trabalho arejado, sempre que possível, né, com uma ventilação natural, janelas abertas para favorecer a circulação. Caso não tenha condição de manter essa janela aberta, né, para ventilar, para ter troca, é importante que haja um contrato com uma empresa, né, que fidedigna, para que se realize a limpeza e a higienização, né, a manutenção como um todo, né, do sistema de ar-condicionado. E isso numa periodicidade mais curta, por conta, né, do contaminante estar, né, circulando, está suspenso aí no ar. Evitar o acúmulo de materiais inservíveis ou objetos sem uso para facilitar a limpeza de rotina e reduzir o acúmulo de poeira e demais sujidades. Isso é importantíssimo, a gente manter um ambiente livre, né, de objetos que não façam parte do processo ou desnecessário no momento, para que não seja mais uma superfície, né, que tenha que se realizar a higienização, uma superfície contaminante. Então, essa orientação de retirar material, os equipamentos inservíveis, às vezes é um equipamento que está precisando de manutenção, mas está deixado ali no canto. Então, assim, um ambiente arejado com equipamentos imprescindíveis para o atendimento é importantíssimo. Sei que, assim, em ambientes coletivos, a gente tem que, assim, repensar quais seriam esses equipamentos, mas a simples redução de equipamentos já facilita a circulação de ar, já facilita a limpeza, né, desse ambiente. Próximo. Continuando a minha fala, todos esses espaços, né, esses espaços físicos no interior de um ambiente coletivo, há de se intensificar a limpeza e desinfecção, a higienização por completo desse ambiente. Então, eu sei que vocês, normalmente, esses ambientes já têm um protocolo de realização da higiene, mas a gente precisa intensificar, né, aumentar a limpeza concorrente, né, no mínimo de 3 em 3 horas, ou sempre que necessário, no caso de uma limpeza imediata, e a limpeza terminal, realizada também diariamente, então é importante, mas a concorrente se faz necessária. E nesse olhar dessa limpeza, né, concorrente, pisos, né, desinfetar pisos com produtos saneantes, com registro,
É importante a gente estar fortalecido na questão da indicação do saneante, da forma de uso, diluição desse saneante, e, mediante a isso, os nossos colaboradores precisam, de fato, de treinamento, de supervisão, né? Se está, de fato, realizando adequadamente, deixando o saneante no tempo de contato para que ocorra a ação, né, de desinfecção, como retirar após. Então, é importante esse treinamento junto aos nossos colaboradores da limpeza e desinfecção de superfície. A gente sinaliza aqui que, às vezes, a gente, no momento de estresse, acha que quanto mais saneante colocar, vai melhorar a limpeza. De fato, isso aí não acontece. Pelo contrário, há uma concorrência de substâncias químicas que podem inativar a outra e não produzir a eficácia que nós gostaríamos, que é, de fato, desinfetar aquela superfície. Então, é importante não misturar, e a gente volta a dizer na questão do treinamento desses profissionais, para a higienização de superfícies, sanitários, lavatórios, pode ser. Então, isso é uma indicação, uma orientação básica que a vigilância sanitária fechou no sentido de passar alguns saneantes, nos princípios básicos de alguns saneantes, álcool 70, o hipoclorito de sódio, que é água sanitária, uma diluição padrão, diluição de 1 parte de hipoclorito para 9 de água, e assim se multiplicando, né, conforme o volume do líquido necessário. Esse hipoclorito, ele é um produto fácil de aquisição, baixo custo. De fato, tem algumas situações que o hipoclorito não deve ser utilizado. E, além de o hipoclorito, ele ser fotossensível, ele tem que ser de pronto uso. Se diluiu, de imediato usá-lo, né? E assim, usá-lo dentro de um rito adequado para que ele faça, né, de fato, a sua proposta. Então, as empresas, né, que são aí contratantes aí de profissionais dessa força de trabalho, tem que estar fortalecida e orientando sempre esses colaboradores no sentido de intensificar a limpeza e fazer a limpeza de forma eficaz e intensificada nesses ambientes coletivos. Próximo. Então, a base é o hipoclorito e o álcool 70 líquido, né, que entra como um saneante para a superfície. E aí eu chamo a atenção de alguns locais que é de muito manuseio, tocados, que são as bancadas, mesas, maçanetas, tomadas, interruptores, corrimãos, barra de apoio, painéis de controle de elevadores e outros equipamentos, né? Então, essa intensificação dessa limpeza deve ocorrer, e essa limpeza também, nós profissionais temos que fazer parte dessa limpeza. Então, no nosso ambiente, na nossa mesa de trabalho, a gente rever a organização desta nossa mesa de trabalho, retirar excessos de objeto, bibelôs, quadro de família, santinhos, então essas coisas assim, hoje em dia é melhor a gente guardar, porque são superfícies que às vezes podem passar despercebido e a gente não higienizar, e é pontos de contaminação. Nosso celular também, a gente tem que ter um olhar aí para esse nosso celular, então, se envolver com isso, filme, é interessante, né? Manusear pouco o celular no ambiente de trabalho, de fato, se não puder deixar o celular na nossa bolsa, lá no nosso armário, com cadeado, mas se tiver que usar, que utilize pouco, por conta, né, da descontaminação. Desinfetar com
álcool 70, teclados de computadores, de respectivos acessórios, telefones, demais equipamentos como fones, microfones, observando as recomendações específicas do fabricante para cada aparelho, para uso de outros produtos específicos para o mesmo fim, né? E não danificar. Então, é interessante, aí entra aí uma série de recomendações contra saneantes, várias indicações, várias apresentações no mercado, então é importante a gente estar antenado. Outra situação importante que a gente gosta muito de exaltar é a questão da caneta, do lápis, né, dessas questões aí de não compartilhar e fazer a desinfecção sempre que necessário, um produto assim de uso único, vamos dizer assim. Também chama a atenção aqui do controle do elevador, né? É importante nesse momento, se puder, lógico, né, evitar o uso de elevador e os nossos colaboradores da limpeza e desinfecção ter um olhar mais apropriado, mais intensificado para o interior desses elevadores. Então, assim, o painel sempre está higienizando, né, uma periodicidade maior, ok? Então, assim, é importante a gente participar desse processo também da higienização, principalmente desse nosso ambiente de trabalho, que pode ser uma mesa e uma bancada. Próximo. Manejo dos resíduos, muito importante, né? Os resíduos comuns, os resíduos orgânicos, porque a gente está falando de ambientes coletivos, nós não estamos falando de unidade de saúde, mas sim shoppings, supermercados, agências bancárias, onde produzem resíduos comuns. Então, a intensificação desse recolhimento desses resíduos comuns, né? A limpeza da lixeira externa e internamente, né? Sinalizar a importância também faz parte, né, da higienização completa deste ambiente. Então, intensificar a retirada desses resíduos com maior frequência. Também deixar segregado, né, recolher adequadamente esses resíduos e encaminhar para o seu destino adequado. Próximo. Então, nossos colaboradores aí da limpeza, eles de fato precisam de treinamento e precisam dos equipamentos de proteção individual, para eles poderem, de fato, fazer o seu trabalho. Então, esses funcionários, eles precisam de máscara, né, uniforme completo, já a troca lá na porta de entrada, no vestiário, máscara, touca, os cabelos, de preferência, né? A gente tem que manter os cabelos presos, ninguém precisa cortar o cabelo, mas manter preso. O cabelo a gente também tem que, né, ter um detalhamento durante o banho, no banho de aspersão, se a gente chegar no nosso domicílio, sair do ambiente de trabalho, se tiver um local que favoreça tomar um banho, é indicado. Se não, ao acessar a sua residência, né, antes de acessar, de fato, né, as dependências, dependendo aí da estrutura de cada um, mas tomar um banho, lavando, incluindo a lavagem dos cabelos. E no ambiente de trabalho, a touca se faz, né, se faz necessária. Calçado fechado, sapato ou bota, né, antiderrapante para área molhada, luvas de cano longo, né, luvas emborrachadas de cano longo, para fazer, né, o manuseio dos saneantes, para fazer a limpeza de fato. Esses EPIs é de uso individual e alguns é de reuso. Então, é importante que, ao final do expediente, esses equipamentos eles estejam todos lavados, higienizados adequadamente, guardados para o próximo turno, né? Para o próximo trabalho, dia de trabalho.
A importância também de sempre lavar as mãos antes e depois, né, de retirada da luva, de borracha. A luva de procedimento, de fato, dá uma falsa segurança, porque não protege. O que protege, de fato, é a lavagem das mãos, ok? Os funcionários responsáveis por esses serviços não podem realizar outro tipo de atividade simultânea, então aí é a questão do telefone, né? Ou atender o telefone numa área administrativa que está tocando intensamente e as pessoas, de repente, estão desviadas para outra função ou outra atenção e a gente acaba, o funcionário querendo ajudar, acaba atendendo o telefone. Então, assim, é importante a gente estar aí, cada um fazendo a sua parte. Isso, de fato, neste momento, é importantíssimo. Manipular ou se alimentar, às vezes quer levar uma maçã, um biscoito, uma bala. Então, assim, vamos evitar, durante o nosso expediente, ou realizando a ação da limpeza, evitar se alimentar. O uso da EPI, então, não basta ofertar, ter a disponibilidade de usar o EPI. Precisa saber se paramentar adequadamente, desparamentar-se adequadamente, descartar o equipamento de proteção que é de uso para um procedimento, e ter um cuidado, né, da limpeza, na higienização e na desinfecção dos produtos, dos equipamentos de reuso. Então, esses colaboradores eles precisam estar treinados, fortalecidos, para evitar levar à mão a máscara, porque às vezes eles estão com uma máscara e a máscara é eficaz, mas se torna eficaz porque ela fica suja. Então, assim, são coisas que a gente tem que conversar na ponta com nossos colaboradores para evitar, né, ele se autocontaminar e contaminar a sua família. Então, é importante a gente estar aí sempre sinalizando algumas coisas, né, no dia a dia e supervisionando mesmo, né, os profissionais aí, colaboradores da limpeza. Próximo. Então, entre os equipamentos de proteção, os equipamentos de proteção individual para a limpeza e desinfecção, é importante sinalizar, treinar tipos de equipamentos e superfícies. Então, cores de luvas, cores diferentes de luva. Isso já facilita esse colaborador no seu dia a dia. Então, já é um protocolo pré-estabelecido e repassado para eles. O uso do álcool 70 para a desinfecção, que é o álcool 70, como eu falei, entra como um saneante para a bancada, o hipoclorito, previamente, né, higienizado e realizar a desinfecção, isso é importante. Então, cores é importante para chamar a atenção do colaborador e ele repetir diariamente, né, no seu dia a dia de trabalho. Importante a lavagem das mãos, e aqui está falando uma questão. O uso do álcool a 70 em gel não substitui a lavagem das mãos. De fato, o álcool em gel ele é um coadjuvante na ausência do equipamento ou da possibilidade de lavar as mãos. Então, é importante ter um dispenser, né, em pontos estratégicos, ou ele, né, conduzir um frasco de álcool 70, em gel para fazer uso, enfim. Mas o ideal é ele ter acesso a também usufruir do álcool em gel para, né, fazer a desinfecção das mãos. Não substitui a lavagem das mãos, mas é importantíssimo neste momento. Ele complementa o processo de higienização das mãos. Próximo. Como eu já havia falado, né, intensificar junto aos nossos colaboradores a questão de como utilizar adequadamente os equipamentos que eles estão recebendo. Aqui tem uma foto da máscara de tecido. Nós temos, no nosso território municipal, existe um decreto,
né, que determina que todos, né, todos os consumidores, e também nós entramos aí na questão de consumidor, né, então, estamos no momento profissional, mas também nós temos o momento consumidor. Então, todos os consumidores, toda a população do município do Rio de Janeiro tem que utilizar a máscara, né, o protetor facial, que é a máscara de tecido. Essa máscara de tecido também a gente tem que ter todo um cuidado, né, ao usá-la, saber colocar a máscara com todo, né, utilizando, né, pelos elásticos, colocando as alças laterais, não manusear, não tocar na parte externa nem interna desta máscara. Então, é importante. A máscara de tecido, ele é um protetor, né? Mas ele não é um EPI, porque ele não tem uma certificação. Então, ele entra como um protetor facial, máscara de proteção facial, simplesmente. E tem aí as máscaras de proteção, né? Os EPIs, né, certificados, que é a N95, a cirúrgica, enfim. A gente precisa saber utilizar adequadamente. O protetor facial também é um equipamento face shield. Ele é um equipamento que ele dá uma sobrevida maior à máscara, ele não substitui o uso da máscara, a máscara deve utilizar a máscara e o protetor, né, para proteger a máscara e dar uma viabilidade maior desta máscara. Próximo. Outra situação importantíssima é evitar aglomeração. Então, nós temos que, nós aí nos ambientes coletivos, né, os responsáveis por esses ambientes coletivos, tem que prover uma estratégia, né, de minimizar a aglomeração. E, através de sinalização, chão no piso, redução, né, de clientes, redução de mesas, de assentos. Então, nesse momento é importantíssimo, né? Sei que assim os empresários, os ambientes coletivos aí estão ansiando muito para alguns estabelecimentos estão fechados, né? E estão querendo retornar. A saúde é fundamental, a gente tem que, se por um acaso retomar as atividades, a gente tem que estar fortalecido com um protocolo onde a gente evite a aglomeração. E aqui no nosso município se pactuou que manter a distância de precaução de 2 metros de um indivíduo para outro. E as estratégias são várias, né, que eu já falei. Sinalização e supervisão, né, do que foi, da proposta que foi montada, né, de como vocês se organizaram para evitar a aglomeração. E tem que ter sempre alguém supervisionando, né, para não ocorrer aí essa questão de aglomerações. Próximo. Então, pessoal, a ideia, de fato, é sinalizar alguns pontos, né, de medidas, né, protetivas, de prevenção nos ambientes coletivos, e para que vocês tenham subsídios de montar um protocolo, né, para possíveis retomadas de atividade, nos supermercados que já funciona, porque é um serviço essencial, mas está fortalecido internamente, montar um protocolo de evitar aglomerações, de evitar o contágio dos profissionais que ali trabalham e dos consumidores, ok? Eu fico aqui aguardando aí, ao final, possíveis esclarecimentos. Boa noite, e Rosália, está contigo. Então, muito boa noite a todos. Agradecendo aí a fala da André, que vai retornar com a gente daqui a pouco. Coube a mim a trazer, né, as regras de ouro,
que é uma ação informativa de conscientização da população, né? Não só dos comerciantes, dos empresários, já nessa preparação para a nossa retomada, né? O nosso novo normal. Né? Os objetivos dessas regras de ouro é informar, conscientizar, né? Empresários, comerciantes, profissionais liberais, funcionários e colaboradores de diversas atividades comerciais e o público em geral do Rio de Janeiro, sobre quais medidas básicas de prevenção e combate ao Covid-19. Estas ações, a Secretaria Municipal de Saúde reuniu as 10 normas higiênico-sanitárias fundamentais para a prevenção e combate ao novo coronavírus, o Covid-19. São, então, as regras de ouro, né? E elas valem para todas as atividades públicas, privadas, e a maioria deve ser adotada como rotina de vida por todos nós, por toda a população de agora em diante, né? Nesse novo normal. Então, empresários, comerciantes e o público em geral se informando, agindo e se adaptando ao novo contexto. Estas, então, são as regras de ouro, senhores. Não podia deixar de ser a regra número 1. Nós podemos dizer até que é a primeira lei do escudeiro, se a gente está falando em combate, é a higienização correta das mãos, né? Higienizar as mãos antes e depois de cada atividade, de cada processo, é muito importante. Além de ser uma regra essencial, é uma atitude que sempre foi premissa, né? Nossa, em nossos cursos, em nossas ações, a questão da lavagem e higienização correta das mãos, né, que nós aprendemos durante toda essa semana. Hoje mesmo na aula, a Andréia já falou bastante sobre a questão da adequada lavagem e higienização das mãos. Outra regra, que é a regra número 2, a disponibilização de álcool 70 em gel em áreas de circulação, né, facilitando o hábito de uso, né, dessa alternativa, lembrando sempre que a principal, né, é a lavagem e higienização correta das mãos. Também disponibilizar, né, dispensadores de sabão líquido, de papel toalha descartável, de lixeiras com tampa, e sim acionamento manual, onde? Nos banheiros e próximo aos lavatórios, evitando, né, esse contato e inevitável contaminação, que nós não queremos. Regra número 3 é o uso obrigatório de máscara em todas as áreas comuns, né? E só retirar durante as refeições. Então, se a gente imaginar uma pessoa que entra num refeitório, entra num restaurante, pega seu prato, né? Sempre com máscara, permanecendo com máscara, senta-se à mesa. Na hora que ele for se alimentar, ele retira a máscara, com o cuidado de colocá-la em um saco plástico, para que não fique sobre a mesa, não caia no chão, não acabe contaminando o espaço que ele está ali utilizando. Então, o uso obrigatório das máscaras. Regra número 4. Obedecer o distanciamento de 2 metros de pessoa para pessoa, né? Seja em fila, aguardando algum tipo de atendimento, e o distanciamento de 4 metros quadrados por pessoa. Isso a gente já imagina um ambiente coletivo, como um refeitório, um restaurante, serve como estratégia para o responsável pelo espaço ter uma utilização do espaço de forma segura, né? Obedecendo esse distanciamento. Também a gente indica nesta regra evitar o uso do elevador, né? É um ambiente confinado, tem uma ventilação
através artificial, e o que a gente preconiza é que a gente tenha ar puro. O quanto mais troca de ar, melhor. Então, a gente indica, então, estar utilizando a escada. Sempre que possível. Regra número 5, então, manter os ambientes arejados, com as janelas e portas abertas, promovendo a renovação do ar no interior dos locais, né? E nos locais fechados e climatizados, obedecer às regras de manutenção do sistema de ar-condicionado, que nós já vimos também muito bem falado nessa semana e hoje. A regra número 6 é providenciar máscaras, luvas de borracha, toucas e outros equipamentos de proteção individual para as equipes de limpeza e os demais funcionários, sempre respeitando a correlação entre o tipo de atividade exercida e qual equipamento eu terei que utilizar, tá? Evitar desperdício e evitar que realmente não alcance a eficácia que se pretende utilizando esses dispositivos de proteção. Regra número 7, reforçar a sensibilização quanto à respiração e de etiqueta respiratória, né? Em caso de tosse ou espirro, utilizar, como na figura, a parte interna do seu cotovelo, né? Isso em casa, onde você estiver, sempre ter essa atitude em relação a essa situação de uma tosse ou de um espirro. Regra número 8, assim que um funcionário ou colaborador apresentar sintomas da Covid, encaminhá-lo à assistência médica para as providências necessárias, né? Nunca deixar esse indivíduo estar entre as pessoas e, obviamente, ocorrer a contaminação. Sempre estar atento. Regra número 9, fazer a limpeza concorrente, que é aquela que se faz a cada 3 horas, né? Onde você limpa as superfícies onde você mais toca. Se eu estou num consultório, minha bancada, minha mesa, o aparelho que eu estou usando, enfim, você traz para a sua realidade. E fixa o seguinte, limpeza concorrente é a cada 3 horas e durante o seu expediente. A limpeza terminal vai ser aquela que você vai fazer antes ou até após o seu expediente, né? Aquela limpeza mais pesada, que a gente chama aquela faxina, que a gente puxa móvel, vai em todos os cantinhos, você lava vidro, janela, enfim. Essa limpeza terminal tem que ser feita diariamente, tá? Temos que também ter atenção, né, à necessidade da limpeza imediata, que é aquela quando ocorre a presença de sujidade. Um exemplo em restaurante é o quê? Derrubaram uma panela com molho de tomate no chão. Imediatamente tem que ser feita aquela limpeza imediata. Uma superfície onde se foi derramado um produto químico. Imediatamente tem que ser feita aquela limpeza. Tá? Então, a gente tem essas 3 opções de limpeza que devem ser acatadas neste momento. Regra número 10, divulgar em pontos estratégicos os materiais educativos e outros meios de informação, né, sobre as medidas de prevenção de Covid-19, como as regras de ouro e a Central 1746. Muito importante, né, fazer essa divulgação. O material vocês têm acesso nos nossos sites e faz esse trabalho de divulgação, informação, que, como a Letícia falou no início, é a diretriz número 1 dessa gestão: educar e informar. Os 3 pontos essenciais para a eficácia dessas regras de ouro são o quê? Primeiro, o comprometimento dos empresários, né? Vestir a camisa mesmo, tomar para eles e para todos esse combate. A colaboração da população em geral, que precisa ser educada, tem que ser informada, e a fiscalização por parte dos órgãos públicos e dos consumidores. E como a gente sempre diz,
o melhor fiscal é o cidadão informado. E isso nós fazemos. Tá? Então, assim, a nossa fala termina aqui. A gente fica muito contente da participação de todos. Nós agora vamos entrar aqui com a Letícia, que ela vai fazer a mediação aí dos questionamentos. E um grande abraço a todos vocês. Muito afetuoso a cada um. Mesmo que virtual, mas a cada um. Vamos lá, meninas. Agora à noite a gente teve um pouco menos de pergunta, mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho, né? Sobre o assunto que foi abordado. Perguntaram aqui se os colaboradores que trabalham na cozinha e na distribuição de refeições podem usar máscara de pano. Você fala ou eu falo, Andréia? Oi? Pode falar, Lê, pode falar. Eu preferia que a Andréia respondesse, porque ela deu uma explicação muito boa ali na própria aula dela. E os colaboradores que trabalham na cozinha e na distribuição de refeições podem usar máscara de pano? Olha, na bancária de self-service, né, que tem uma pessoa servindo, né, pode sim, pode utilizar. Ao meu ver, pode utilizar. Você tem alguma informação, Letícia, diferente? Não, é o que a gente tem definido para o pessoal do serviço de alimentação. Pode ser utilizada a máscara de pano, sim. O que a gente recomenda é o maior cuidado, é só se for na unidade hospitalar, né, essa questão da distribuição da alimentação, de evitar que o profissional de cozinha tenha contato com algum paciente infectado. Então, nesse caso, que tenha um funcionário intermediando isso, né, para que a pessoa possa passar esse alimento até chegar no paciente infectado. Então, só na unidade hospitalar mesmo que seria recomendado. Ela pode usar essa máscara de tecido, né, desde que fique só na cozinha, né, para circular no ambiente hospitalar, aí são indicados outros tipos de máscara. E para o acesso ao consumidor também, igual você falou no self-service, também pode ser a máscara de tecido, não tem o menor problema. O importante é realizar a proteção ali mesmo. Isso, e obedecendo também o tempo de troca, né? Exatamente, muito bem lembrado, Rosália. A gente tem recomendado, né, que essa máscara de tecido ela seja trocada a cada 2 horas ou sempre que ela ficar suja ou úmida, né? Porque às vezes a gente tem que fazer um treinamento, por exemplo, às vezes com a nossa equipe, então a gente vai falar um pouco mais, então a chance de umedecer aquela máscara é um pouco maior. Quem tiver com dúvida ainda mais em relação a essa questão dos EPIs, a gente tem, né, a nossa palestra que foi ministrada, acho que foi na terça-feira. Então, vocês podem entrar no nosso canal lá no YouTube, que tem a palestra de terça-feira, onde vocês podem tirar algumas dúvidas também que foram esclarecidas nessa palestra, tá bom? Acho importante frisar também que a Andréia já falou muito bem durante a explanação dela, mas é importante todo mundo lembrar que não basta só utilizar os sanitizantes, às vezes para fazer a limpeza dos locais, mas tem que deixar o tempo de atuação de cada sanitizante. Então, se a gente for utilizar água sanitária na diluição correta, como a Andréia passou, é importante que deixe agir, né, por 10 minutos para que tenha o efeito desejado, senão não vai ser eficaz, né, contra o vírus que a gente está querendo, o que a gente quer é prevenir a disseminação. Então, às vezes, utilizar outros sanitizantes, de repente o álcool 70, sempre lembrando também, gente, de ter o cuidado, né? Se for utilizar o hipoclorito, que é a solução com água sanitária, utilizar no mesmo dia. O que não for utilizado, descartar, porque senão ela perde a eficácia, porque ele é fotossensível, ele pode evaporar, então ele vai mudar a concentração. A mesma coisa do álcool. O álcool 70, a embalagem deve ser mantida fechada, porque também pode haver evaporação.
Muito cuidado com Sim. o álcool em ambientes como veículos, por exemplo, principalmente o álcool 70 líquido, por causa do calor que pode ter dentro desses ambientes. Então, a gente tem sempre que lembrar alguns outros cuidados. É bom, sim, São usar o muitos cuidados. álcool. É bom usar o São muitas álcool, medidas. com certeza, mas a gente tem que lembrar que A tem gente que ter tem que um certo cuidado. sinalizar, com certeza. Outra coisa que nós não falamos no decorrer é sobre o isolamento social, que também é uma Com medida protetiva certeza. importantíssima. Então, nesses espaços aí coletivos, evitar só ir, né, se de fato for necessário. Então, o Exatamente. isolamento social é importante, é uma medida protetiva nossa, do nosso familiar. Então, tem que pensar nessa questão do isolamento social que procede, continua. E se, Com por certeza. acaso, houver a retomada das atividades, a gente chama a atenção que é importante que a pessoa que, de fato, não tiver necessidade de ir, que não vá. Permaneça em casa, tá? E se for, tenha os cuidados, né, de sair, de como retornar à sua residência, utilizando a máscara de tecido adequadamente, lavando as mãos adequadamente, né? Utilizar do álcool em gel na impossibilidade. Então, isso é importante. O quantitativo de máscara facial, ter um quantitativo suficiente. Então, a etiqueta respiratória, que o Rosália falou também, é importante essa questão da etiqueta respiratória. Então, são princípios que a gente vai ter que incorporar no nosso dia a dia. Tá? Então, posso, porque não foi dito, mas reforça a questão do isolamento social. Se não houver necessidade, fique em casa, mesmo na retomada das atividades. Nós, profissionais, estamos trabalhando. Os profissionais das unidades de assistência de saúde, de assistência como um todo, dos serviços essenciais como um todo, estão trabalhando. Então, assim, a gente tem que protegê-los também. Então, quanto menos pessoas circulando nesses espaços, melhor. Só se for necessário. O pessoal está perguntando bastante aqui em relação aos consultórios odontológicos, né? Como a gente mencionou ontem, a nossa equipe está preparando uma capacitação específica para os consultórios odontológicos. A gente sabe que acaba gerando, né, um número de micropartículas aí muito grande nos atendimentos odontológicos. Sim. Então, a gente precisa realmente ter uma capacitação específica. Então, a gente já está em contato, a nossa equipe já está preparando isso, tá, gente? Não tem a data específica ainda, mas, assim, a nossa equipe precisa de um descanso também, que essa semana foi super intensa. A gente todo dia aqui com 2 horários, 2h30, 6 horas da tarde, então a gente indo todo dia até 8 e pouca da noite. Então, assim, acho que semana que vem não deve acontecer nenhuma capacitação, mas de repente na outra semana a gente volta com outras palestras, tá? Isso está sendo estudado, até pela demanda também com a nossa equipe, ok? Mas E a vai gente ter aceita sim. sugestão, né? A Com gente aceita certeza. sugestões, pode mandar as sugestões para a gente. A Agora gente vocês já já está com conhecem. algumas, né? E já Sugestões. temos alguns, já anotamos, né? Algumas. Pode mandar, vocês conhecem nossos canais agora, Twitter, Instagram, Com a nossa certeza. página da Vigilância Sanitária. Então, assim, nós temos muito materiais, foi dito também no decorrer pela Letícia. Reforço aqui que nós temos muito material na nossa biblioteca virtual. Temos instrutivos produzidos pela nossa área, pelas áreas técnicas que compõem a Subvisa. Então, assim, nós temos muita coisa interessante para ser revista e consultada para que vocês tenham autonomia de montar o protocolo conforme a realidade de cada ambiente. Perfeito. Com certeza. Eu vou mandar aqui de novo, gente, os links, né, para vocês terem acesso, tanto aos nossos informativos, quanto ao conteúdo das palestras. Então, vou botar aqui no chat de novo, para todo mundo. Isso aí. É importante, estudem mesmo o nosso site. Procura lá um pouquinho, que vocês vão ter bastante informação lá, tá bom?
pessoal está perguntando aqui, a Rejane perguntou se tem algum problema usar o álcool 70 líquido porque ela não gosta do gel. Olha, o álcool 70 líquido, ele é classificado como um saneante para fazer desinfecção de superfície, bancada, né, aqueles acessórios, enfim. Ele não é indicado para a pele, porque ele resseca e as nossas mãos, elas têm que estar íntegras, né? A gente precisa da nossa ferramenta principal do trabalho, que são as mãos, então elas têm que estar íntegras. E o álcool 70, ele tende a ressecar as nossas mãos. Por isso que o álcool em gel, como eu havia falado, ele tem emolientes, hidratantes, para não ocorrer essa questão de fissurar a mão, de ressecar, de abrir uma porta de entrada. Então, é importante você ver aí com o seu profissional aí de confiança, né? Uma indicação de um outro produto, enfim. Mas a ideia do álcool 70 líquido é para isso. E outra situação que a gente tem que sinalizar, para evitar o álcool, né, o álcool 70 na residência, próximo de fogo, da cozinha, de utilizar. Então, a gente está tendo também muitos acidentes, né? A gente está identificando muitos acidentes com a utilização do álcool, né, o álcool líquido na residência. Então, tem que prestar atenção. Às vezes a gente passa o álcool na mão e vai ligar lá, utilizar lá o nosso fogão, enfim, isso aí é um risco de queimadura, de um acidente. Com certeza, Andréia, muito bem lembrado. Bom, deixa eu ver aqui. A Eduarda está perguntando, que ela falou que viu em muitos lugares a recomendação do hipoclorito numa diluição de 1:4. A gente tem visto de 1:9, né, Andréia? Que é o que está preconizado, do inclusive, Ministério da Saúde. pelo Ministério, exatamente. Então, a gente tem seguido essa recomendação, tá, Eduarda? Há de se observar a concentração, né, Lê? Exatamente. Às vezes o produto inicial, porque o que a gente indica é porque essa água sanitária que é vendida no mercado, ela geralmente tem a concentração de 2%. Então, o que a gente recomenda é o uso do hipoclorito a 0,2%. Então, você vai ter uma concentração, quando você faz de 1:9, você vai ter essa concentração de 0,2% ao final. Então, é essa a nossa recomendação, que a gente está seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, tá bom? E é uma recomendação base, mas eu quero sinalizar aqui que a importância da gente ler o rótulo, ao receber o produto. Às vezes é uma empresa aí de prestadora de serviços de higiene, de higienização de superfície, recebe o produto, né? Então, é importante a gente ler, ou na aquisição desse produto, ler a indicação do fabricante. É importantíssimo a gente seguir a indicação do fabricante. Ele é a pessoa que, de fato, vai dar uma orientação direcionada no manuseio, na diluição, no manuseio, no tempo de contato, enfim. Isso. É importante a gente estar sempre lendo o manual, aí, o rótulo desses produtos. Da embalagem original. Né? Da embalagem original. Da informação técnica do produto, né, que geralmente o representante fornece. Se não fornece, tem um número específico, um canal específico nas embalagens para você adquirir esse informe técnico sobre o produto. Então, uma tem forma vários outros saneantes, tem gluconato de cálcio, tem o Perox, tem vários produtos, vários saneantes no mercado. É importante a gente estar aí fortalecido de saber aí qual o mais adequado, até a nível, né, de aquisição de valor, por isso que nós indicamos os mais econômicos, mas... Sim. A Renata ficou na dúvida aqui em relação a essa proporção de 1:9. O que a gente fala, Renata, é porque depende da quantidade que você quer fazer da solução. Então, a gente indica uma parte de água para 9 de água sanitária para 9 de água. O que é uma parte? Se você for utilizar como medida um copo,
por exemplo, você vai encher um copo de água sanitária e depois vai adicionar 9 copos de água nessa solução, entendeu? Aí você vai ter a diluição correta. Então, se você quiser fazer uma quantidade pequena, você pode colocar 1 colher de água sanitária com 9 colheres de água, entendeu? A parte você que determina. Se você quiser fazer uma enorme quantidade, você pode colocar 1 balde de água sanitária e 9 baldes de água. Então, isso depende da quantidade que você quer fazer. Então, é 1 parte de água sanitária, aí vai depender da medida que você quer usar, para 9 partes de água, tá? Espero que a gente tenha conseguido esclarecer. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Existe alguma recomendação sobre colocar álcool junto com a roupa? Por exemplo, deixar de molho? Álcool junto com a roupa. Olha, a indicação, eu até vou falar aqui por experiência, o que eu faço, né, na minha residência. Máscaras, roupa que tenha condições, eu deixo de molho na água sanitária. Tá? Ou um outro alvejante, mas eu deixo de molho na água sanitária. O álcool eu utilizo mais para borrifar bolsa, né, sapato, enfim, eu utilizo mais para essas superfícies, para superfície. Não deixo de molho no álcool. Nunca fiz isso, eu acredito que não tem essa indicação. Eu costumo, aqui, o que eu faço é lavar mesmo, né? Roupa, lavagem. Eu tenho feito a lavagem normal, até porque se a gente pensar que água e sabão pode ser utilizada contra o vírus, né? O principal mecanismo de defesa que a gente tem. Então, o que eu tenho feito é coloco já no cesto e já coloco a roupa para lavar. Então, roupa suja, roupa contaminada é lavada. Não tenho deixado de molho. A mesma coisa eu tenho feito com as máscaras, tá? Essa proporção de 9:1 serve para desinfecção das máscaras de pano? Como eu acabei de falar, né? Máscara de pano, o que eu tenho feito é utilizar o mesmo procedimento que eu uso para roupa. O ideal é você não colocar junto com as roupas. A gente até conversou sobre isso mais cedo, né, Andréia? O que eu tenho feito? Eu chego da rua, já vou tomar banho, então já deixo minha roupa no cesto de roupa suja, vou tomar banho, já levo a minha máscara. Enquanto eu tô tomando banho, eu já lavo a minha máscara. Que aí eu lavo com água e sabão, tomando cuidado, passo o sabão no começo do banho, vou tomando meu banho e no final eu enxago. Então, não tive nenhum problema em relação a isso. Água e sabão é suficiente para higienizar a máscara, ok? Se você quiser deixar de molho, eu acho que provavelmente essa proporção você vai acabar manchando. Tem que ver se sua máscara é branca, né? Porque se ela for de tecido colorido, que a gente tem visto algumas que são estampadas, provavelmente vai danificar o tecido, tá? Então, água e sabão eu acho que já é suficiente. Juliana, eu acho que não tem necessidade de lavar a roupa 2 vezes, né? Eu acho que uma lavagem já é suficiente, ok? A Mônica está perguntando para uso em lactário se ela também pode utilizar a concentração a 0,2%. Mas seria uso em lactário em que, Mônica? No ambiente? Para alguma limpeza específica, para tecido? Seria para quê? As mamadeiras? Ambiente, para o ambiente. Ambiente. Ela quer saber o quê? Se ela pode usar nessa concentração a 0,2%. A nível hospitalar? Sim, no lactário. Isso aí já deve estar pré-estabelecido dentro da unidade, né? Então, eu gosto de deixar a cargo de orientar as comissões. Encaminhar para as comissões. CH. Isso. Então, ele já tem aí esse protocolo, né? Assim, porque assim, a nossa fala aqui é uma fala para Covid. Uma coisa, né, suplementar, uma fala geral. Então, assim, está muito específico, assim. Procure a sua CCIH,
né? Procure ver aí qual é a rotina já pré-estabelecida e mantenha o segmento aí da sua CCH. O que está estabelecido aí em conjunto aí com as comissões, né? com as normas técnicas da unidade. Protocolos, né, internos. Os protocolos internos, né? A Simone está perguntando se o álcool gel pode ser utilizado também nas superfícies. Então, eu li que pode. Importante higienizar. Não tem. Importante na concentração, né, Andréia? Concentração de 70%. Ah, sempre. Sim, 70%. Pode. O importante é a concentração. Ele é indicado, de fato, para a antisepsia das mãos. O álcool líquido é um saneante para fazer a desinfecção de superfície. Isso é ponto. Mas, na ausência, se puder usar, pode utilizar, pode sim. Ele vai inativar. A questão é a apresentação, né, do álcool em gel. Ele normalmente vem no dispenser menor, enfim. Isso. Isso aqui a gente já falou. A Vanessa está perguntando se a clorexidina alcoólica tem a mesma eficácia do álcool 70. Eu acho que alguém mencionou isso outro dia, não foi, Andréia? Quando a gente estava falando dos saneantes. É importante verificar no rótulo, né? Principalmente as indicações do produto. Acho que essa pergunta foi até ontem. Ou alguém indicou, né? Acho que foi alguém que... Foi. Alguém que contribuiu. Exatamente. Só tem que verificar direitinho a porcentagem da clorexidina alcoólica que deve ser utilizada para ter a mesma eficácia do álcool 70, tá, Vanessa? Isso é importante verificar no rótulo do produto, tá? A Simone está perguntando se recepcionista de clínica médica e odontológica pode usar a máscara de pano. Recepcionista de clínica médica? Pode. Pode usar. Pode e deve. Associada à lavagem das mãos. Lógico. Ao uso adequado da máscara. Pode, sim. Associada a um zero. Isso tudo que nós conversamos. A troca, quando a máscara estiver úmida, o tempo de troca, porque ela vai estar ali falando. O distanciamento. Se quiser botar um antiparo, favorece. Então, tem antiparo que pode ser colocado. Né? O face shield pode ser utilizado. Então, assim, com a máscara. O face shield uma coisa, né, contribui com a outra, é um conjunto. Né? Isso. A gente está com uma máscara N95, mas não sabe utilizar. Então, assim, é um conjunto de situações. E tem também a gente, a nossa imunidade aí, né? Vamos confiar. Tem que confiar na nossa imunidade. Quem amamentou? Pois é. Não sei, aí tem uma série de questões. Aqui a Regina está perguntando, que foi até uma coisa que a gente comentou ontem, se eu estou no plantão no hospital e vou ao refeitório de máscara para fazer uma refeição, não seria adequado desprezá-la e ao término colocar uma outra em substituição? Claro, desprezando adequadamente a anterior. Com certeza. Tendo essa facilidade... Tendo a disponibilização de uma nova máscara, né? É importante lembrar disso. O importante é o que nós falamos, né? Quando falamos das regras, a questão de onde colocar. O problema é esse, que às vezes a pessoa vai se alimentar, senta para se alimentar e coloca em cima da mesa, no colo, aí ele se levanta, cai no chão, enfim. Exatamente. Então tem que ter esse cuidado, tá? Mas pode sim, pode fazer essa troca, pode e deve, se tiver essa oportunidade. O que a gente tem alertado só é para a questão de retirar a máscara realmente só no momento da refeição. Tá? Isso. Se você for entrar no refeitório, for se servir, na verdade, provavelmente um profissional que vai estar te servindo, porque a gente não está aconselhando o serviço de self-service nesse momento para não haver o compartilhamento de utensílios.
Então, Isso. você entra no refeitório, você vai se servir. Ao sentar no seu lugar, tentando respeitar o distanciamento social, a gente sabe que em alguns locais isso não é possível, porque tem que lembrar que você vai estar sem máscara, então você está desprotegida ali naquele momento. Então, tirar a sua máscara sempre pelas alças, né? Tomando cuidado para não pegar na parte contaminada. Tirar. E o que a gente aconselha é que você tenha ou um saquinho, ou um envelope de papel, ou um recipiente para você colocar aquela máscara. E aí você Isso. coloca e fecha. Se você tiver disponibilização de outra máscara após a sua refeição, excelente. Mas alguns profissionais relataram que às vezes eles têm que colocar a mesma máscara. Então a gente pede para ter o dobro do cuidado quando for armazenar essa máscara para não contaminar a parte interna dessa máscara. Então, para ter realmente o cuidado de como você vai armazenar e aonde vai ser feito esse armazenamento. Tá bom? É isso que a gente tem indicado. Ok? E claro, se tiver disponível ali um álcool em gel, quando você tirar a máscara, guardou, se puder dar aquela higienizada nas mãos com o álcool em gel, perfeito. E depois realizar a lavagem das mãos, tá bom? A Natane está perguntando se o uso de lisoforme é recomendado para limpeza de superfícies e lavagem de máscaras de tecido. Você quer falar, Andréia? Você está sem som, Andréia. Tem que ligar aí o seu. Então, a indicação do lisoforme é para limpeza doméstica, né? É um produto doméstico, um saneamento doméstico, e para limpeza pesada, né? De piso, azulejo, né? Box. Aí ela quer utilizar em quê? No máscara? Máscara de tecido. Então, o lisoforme ele tem essa indicação para limpeza pesada de box, azulejo, se não me falha a memória, que a gente não é conhecedor de todos, né? De tudo. Então, é importante, eu vou frisar aqui, a indicação do fabricante e a superfície a ser utilizada. Então, dê uma lida nesse lisoforme, nessa embalagem, no verso, e ver qual é a indicação dele, tá? Mas, pelo que, se eu não me falha a memória, a indicação é para essas áreas, né? Esse piso, enfim, azulejo, limpeza pesada. Eu tenho uma amiga médica, né? Ela falou que tem utilizado o lisoforme até para lavagem das roupas. Mas aí tem que ver certinho a diluição. A diluição para isso, tá? Ela tem optado, né, por essa opção, por achar mais seguro, porque ela vai para um ambiente contaminado, né? Ela tem trabalhado em CTI com pacientes COVID, então ela tá tomando mais esse cuidado, tá? Mas eu acho que para gente que não estiver em locais de alto risco, né, nesses casos, eu acho que a simples a lavagem da roupa já é suficiente. E sempre tomar cuidado, né, gente? Porque às vezes quando a gente vai colocar a roupa para lavar, a gente pegou na roupa, aí a gente vai pegar para abrir a máquina, aí a gente pega no recipiente ali onde você vai colocar o sabão, né? Para poder lavar, o amaciante. Então, assim, tomar cuidado. Pegou na roupa, botou dentro da máquina, lava a mão, vai lá, fecha a máquina, para evitar que tenha essa contaminação do seu ambiente ali domiciliar mesmo. Então, sempre tomar cuidado e lavar a mão o tempo todo, né? Minha mão, coitada, já não aguenta mais ver álcool, já tá bêbada já de tanto álcool, porque é o tempo inteiro lavando, passando álcool. Quando a gente tá fora de casa, então, é pior ainda, né? Porque nem sempre você consegue ficar lavando a mão o tempo todo. Sim. Aí você tem que fazer mais o uso do álcool. Então, é mais complicado ainda. Tem uma pessoa perguntando como deve ser feita a higienização das frutas e legumes. Rosália, se quiser comentar um pouquinho. Sim, nós temos material também que ensina o passo a passo da higienização de frutas e verduras, né? Também utilizando hipoclorito, naquela proporção de uma parte, né? Ou seja, vamos imaginar que para 1 litro de água, 1 colher de sopa, né? Deixar ali em descanso, retirar, fazer novamente a lavagem dessas folhas, vamos imaginar folhas,
e servir. Mas temos esse protocolo e é importante realmente segui-lo. E a nossa indicação de diluição para colocar de molho quando tem necessidade é 1 colher de sopa em 1 litro de água, né? 1 colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água. Isso. E aí deixar por 10 minutos? 10 ou 15 minutos? Isso. 10, 15 minutos e depois enxaguar com água abundante para não ficar com aquele gosto de água sanitária ali nas frutas, nos legumes, nas verduras, tá? Ou então, optar pelos próprios sanitizantes, né? Que nós temos sanitizantes vendidos comercialmente, né? Não cabe aqui falar quais os nomes, mas nós temos no mercado, que é uma opção também, né? Com certeza. Pode ser em líquido, em forma de comprimido, enfim, tem uma vasta possibilidades, né? Então é só ver a que realmente fica mais interessante para a sua realidade. Gente, todas essas perguntas que a gente está fazendo sobre os novos procedimentos para serviços de alimentação, para tudo isso, isso tudo está sendo discutido, tá? Com uma comissão com pessoas, com técnicos, né, de cada área, para que seja verificada a melhor forma de se fazer todos os procedimentos, né, para que a gente tenha um menor impacto econômico, mas da forma mais segura, porque a gente também não pode colocar em risco nem as pessoas que estarão trabalhando nesses ambientes, nem os clientes que vão frequentar esses ambientes. Então, o pessoal está perguntando em relação aos utensílios em restaurante self-service. Os talheres devem ser descartáveis ou, se forem talheres de inox, qual o procedimento para uma rápida desinfecção? Bom, eu vou falar um pouquinho o que a gente tem discutido nessa comissão. O que ficou determinado foi que a pessoa não pode se servir, tá? A gente vai ter um funcionário específico para isso. Então, vai funcionar como se fosse um sistema de buffet. Você tem uma pessoa que te serve, não é você que se serve, ok? Para não haver o compartilhamento desses utensílios. Com os talheres em si, a gente não tem recomendado o uso de descartáveis, porque por mais que a gente tenha que pensar na segurança em relação ao Covid, a gente tem que continuar pensando no meio ambiente. Então, o uso de descartáveis, a gente sabe que a gente vai gerar mais resíduo e não é o que a gente quer. Então, a gente tem recomendado que esses talheres sejam lavados em água quente e sabão, tá? Para ter maior segurança, já que esses talheres serão compartilhados, né, entre os clientes, claro que após cada higienização. Tá bom? Então, lavar com água quente e detergente. Se tiver máquina de lavagem de lava-louça, né, pode ser utilizado também, que ela própria já usa água quente para higienização. A Maria fez uma pergunta aqui interessante, se os profissionais que ficam na recepção do hospital poderiam usar o protetor de rosto, né, o Face Shield, e não usar a máscara no rosto. O Face Shield sempre acompanhado da máscara, não é isso, André? Exatamente. Com certeza. O Face Shield sozinho, ele não tem eficácia, né? A gente tem que lembrar que as gotículas vão estar ali no ambiente e vão passar por todas aquelas laterais ali do Face Shield, né? Exatamente. Que bom. A Regina mandou aqui pra gente, falou que se sente muito mais preparada e encorajada para o combate ao vírus depois de todas as orientações que ela recebeu essa semana. Regina, a gente fica muito feliz de ouvir isso, porque a gente se dedicou bastante para preparar esse material para vocês, para trazer todas as novidades. Então, que bom. A gente fica muito feliz em receber esse feedback. Obrigada pelo seu feedback. Obrigada. A Patrícia está perguntando qual o tempo de troca para cada tipo de máscara. O que a gente tem determinado é mais para máscara de tecido e máscara cirúrgica, né, Andréia? Sim, a máscara de tecido
Sempre que estiver esgotada, você sentir que está suja e está úmida. Está úmida, Então, de né? 2 em 2 horas, enfim. A máscara cirúrgica também, nesse sentido. A N95, ela tem uma sobrevida maior, né, vamos dizer assim, um reuso maior, mas aí requer inspeção visual, retirada adequada, acondicionamento adequado, o tipo de procedimento que foi realizado, se sujou com secreção, aproximação. Então, é todo um contexto, né, para a gente dar aí uma garantia de reuso a esta máscara N95. Tá? De fato, é um contexto para a gente reutilizá-la adequadamente. A Carlota está perguntando se ela pode fazer a diluição da água sanitária, né, pela manhã e utilizar até o fim do expediente, e qual o tempo útil pós-diluição. Oi? Se ela pode diluir de manhã? E usar no final do expediente. Não pode. Ele é pronto uso. Diluiu, utiliza. Não pode. É melhor fazer a diluição no momento, né? Que a gente não sabe qual temperatura que aquela solução vai ficar exposta. Então, realmente, o ideal é diluir da embalagem e utilizar. Retirou da embalagem original, que é uma embalagem apropriada, né, opaca, para reter os efeitos aí externos climáticos, excesso de luz, calor. Então, ela já está sendo aí, né, a gente não tem garantias da eficácia, né, dessa solução após a retirada da embalagem original, principalmente o hipoclorito. A Márcia falou aqui que em consultório odontológico poderia ser indicado o uso de lisoforme para pisos e paredes. Márcia, a nossa maior preocupação com o consultório odontológico realmente são as partículas em dispersão ali no ambiente, tá? Eu acho que a gente tem buscado constantemente informações sobre o tempo que essas partículas ficam no ambiente, por quanto tempo elas podem contaminar, tá bom? Então, a nossa maior preocupação não é com as superfícies em si, mas sim com o ar que pode ficar contaminado ali naquele ambiente. Por isso que a gente está vendo realmente de fazer um treinamento específico para essa questão dos consultórios odontológicos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, quem tiver com muita dúvida em relação aos EPIs, a gente recomenda que vocês assistam lá no nosso canal do YouTube as recomendações que foram dadas na palestra de EPI, que foi específica desse assunto, tá bom? Tem uma pessoa falando aqui que gosta quando a gente dá exemplos práticos, né? Porque a gente sai da teoria para a prática. A gente está aqui para isso, né? A gente quer viabilizar essas informações para que vocês possam realmente utilizar, né? A gente quer estar o mais próximo possível, né, Letícia? Exatamente, com certeza. E deixa eu aproveitar esse com certeza. esse intervalo aí, só para dizer uma coisa. Em relação ainda à higienização, né, das frutas e verduras, eu gostaria de falar uma situação que ocorre muito quando a gente estava, né, ministrando cursos de boas práticas para manipuladores, a crendice que vinagre teria o mesmo efeito. Então, gente, para quem ainda pensa que vinagre tem o efeito bactericida, não tem, tá? Vinagre é tempero, vinagre não é indicado para esse propósito, de higienizar frutas, legumes, verduras, tá? E agora saiu o seu som, Rosália. Eu ouvi. Tá. Sim. Assim, ó, só complementando, né, essa questão da N95, que eu, de fato, eu gosto de falar de um modo geral e do contexto, para que não fique na memória, ela na palestra disse tanto tempo.
Então, eu vou usar por tanto tempo. Então, assim, como a ideia é sinalizar, né, os riscos, né, de um EPI utilizado inadequadamente, por isso que eu gosto de frisar da inspeção, do cuidado, paramentação, desparamentação, mas, segundo o Ministério da Saúde, né, ele também faz toda uma abordagem antes de fixar tempo. E segundo o representante, assim, o N95, 8 horas de uso. 8 horas de uso. Então, assim, um tempo. Se alguém quer saber um tempo, mais ou menos 8 horas de uso. Porém, tem que se pensar nessa questão de que ela está suja, ela está em contato com secreção, às vezes você está participando ali de um procedimento, né, intensivo com o paciente, e aí respingo de vômito, aerossóis, tosse, tocou, sujou a máscara. Então, assim, guardei inadequadamente a máscara, retirei, ela está com fissura, ela está suja, há necessidade de troca. Mas quem gosta de tempo, 8 horas. Tem alguém perguntando aqui, a Márcia, está perguntando se pode reutilizar a máscara cirúrgica após colocá-la em exposição direta ao sol. A máscara cirúrgica, Márcia, a indicação é que ela seja descartável, né? Ela não tem a mesma questão da N95, que tem uma durabilidade maior. A máscara cirúrgica é a mesma recomendação que a gente dá para a máscara de tecido, né? Só que a diferença é que a máscara cirúrgica ela não pode ser lavada. Então, ela foi utilizada, após 2 horas ela deve ser descartada, ou sempre que ficar úmida ou suja, tá bom? Renata, a gente já comentou, a Renata está falando em relação à N95 embaixo de uma máscara cirúrgica, que é uma questão que a gente já comentou, né, Andréia? Da vedação, porque é o teste de vedação. Ela tem isso também, para colocar a máscara, tem que fazer o teste de vedação, né? Que é apoiar, fazer uma expiração, e ela tem que estar bem aderida, saber colocar, para ela ficar bem aderida, né, na face, e barba e qualquer outra máscara por debaixo, ela é um empecilho para vedação por completo na face. Aqui no caso ela falou por cima, né? Por cima da N95. Sabe por quê? Porque assim, é um gasto desnecessário de EPI. Você vai utilizando 2 EPIs que são importantes num momento só. Então, assim, e nesse período de escassez, a gente tem que pensar, né, na sobrevida, no bom uso, né, na otimizar esses equipamentos que a gente tem de uma forma aí, né, contada, enfim. Então, não é indicado nem por baixo nem por cima. E vem de encontro, André, com a regra de ouro número 6, né, que é o uso correto dos equipamentos de proteção para atividade executada, né? Sim. Exatamente. O pessoal está falando algumas alternativas aqui de reutilizar a máscara N95, mas infelizmente a gente não tem ainda muitos estudos sobre isso, né? É sempre um risco essa utilização por longo tempo, mas... Tem uma nota técnica da Anvisa, que ela fez um estudo, né? E aí ela fez toda uma abordagem interessante buscar aí nos sites. Isso, inclusive, eu pontuei no dia da apresentação de EPI, eu coloquei como base legal, uma das, e ela não garante o reprocesso, né? Em CME, seja lá qual for, dentro de uma CME, reprocessar. Ela não garante a eficácia, por conta da gramatura, enfim, de todo um estudo lá, que é interessante a gente, né, recuperar esse material e dar uma lida. Deixa eu ver aqui. A limpeza da face shield dos óculos de proteção, eu posso realizar com álcool 70? Lavando previamente. Lavando com água e sabão, secando e fazer a desinfecção. E acondicionando em local adequado. Ok?
Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso, gente. Em relação ao assunto de hoje, acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Espero que o pessoal tenha conseguido assinar a lista de presença. Eu coloquei algumas vezes aqui. Se vocês precisarem, né, tiverem alguma curiosidade, se vocês tiverem perdido alguma parte dessa palestra, então ela vai estar disponibilizada no nosso canal do YouTube. Acompanhem os nossos canais, a gente está sempre dando informações, informações sobre a viabilidade do vírus em superfícies, a gente tem um informativo sobre isso. A gente tem vários informativos no nosso site, então procura informação. A gente tem muita informação para passar, já tem muita informação pronta para vocês absorverem lá no site, para vocês disseminarem essas informações também. Tá no site justamente para isso, para vocês pegarem, compartilharem, tá? Então façam um bom uso dessas informações. Espero realmente que tenha sido proveitoso para vocês estar aqui com a gente essa semana, né? Não só hoje, mas aqui essa semana. E, bom, desejo um bom final de semana para todo mundo e um bom descanso para a gente, né? Depois dessa semana aí. Que afinal de contas, sextou, né? É verdade. Eu vou ficar um tempinho aqui só para o resto do pessoal precisar ainda da lista de presença. Obrigada, meninas, mais uma vez. Acho que foi excelente aí. Vocês conduziram muito bem esse tema. Obrigada mais uma vez. Um prazer estar com vocês a semana inteira. Acho que a gente fez um time aí que deu certo. Então, Essa é a beleza da equipe da Subvisa, né? Com Nós somos certeza. uma equipe multiprofissional, com vários saberes, que reunidos são uma potência. Exatamente. Aí. E quem tiver curiosidade também, gente, essa semana a gente lançou a campanha de adoção de animais. Então, quem tiver carente aí, né, durante a quarentena, procura lá no nosso site também, que tem todas as informações sobre os animais que estão para adoção, tá bom? Boa noite, meninas. Um abraço a todos e um abraço super afetuoso àqueles nossos valentes do front. Tá? Com certeza. Beijos virtuais. Isso. Joelma, a gente vai ter certificado sim, tá? A gente tem pedido 15 dias úteis, o certificado vai ser enviado por e-mail para vocês, tá bom? A gente está pedindo 15 dias úteis, que a gente teve um número muito grande de participantes, então a gente está pedindo esse tempinho, tá bom? Mas vai chegar no seu e-mail. Simone, tenta copiar o link da lista de presença